Bom dia a todos, é um prazer imenso estar com vocês nessa oportunidade. Me sinto honrado pelo convite de falar um pouquinho da minha trajetória pessoal, da minha trajetória profissional e da contribuição que eu venho tentando deixar para as organizações nas quais eu participo e para a própria sociedade ao longo da existência. Eu começo dizendo uma frase de uma pessoa que eu admiro muito, que é Chico Xavier, e ele sempre diz que eu possa chegar no túmulo melhor do que quando cheguei no berço. E por que que eu digo isso? Porque eu acredito que nós temos uma trajetória necessária de evolução. E essa evolução, ela não começa nessa existência, mas se nós olharmos para essa existência, independente da crença, nós temos o dever e a responsabilidade moral, social e pessoal de evoluirmos, de progredirmos. E aí eu começo falando da minha trajetória pessoal. Eu sou filho de nordestinos, meus pais são baianos, meus avós também. Meus avós vieram para São Paulo em 1945, numa condição muito difícil, de extrema pobreza. Desenvolveram aí a vida deles até onde foi possível. O meu pai e minha mãe tiveram também 9 filhos iguais aos meus avós, também numa condição aí de grande pobreza, de grande humildade. E ficou para minha geração a responsabilidade de fazer, né, essa transposição, essa trajetória de evolução das famílias. Eu digo isso por quê? Porque eu comparo a vida com uma corrida de revezamento 4x100, aonde lá atrás alguém deu o tiro de largada e os nossos ancestrais saíram, né, nossos avós fizeram a marca deles, passaram o bastão da vida para os nossos pais, que passaram o bastão da vida para nós, e nós temos a responsabilidade histórica de passar para gerações que vêm depois marcas melhores. Eu digo isso porque meu avô ele foi coletor de lixo em São Paulo. O meu pai, ele foi e é ainda, né, aos 83 anos, tapeceiro, ele reforma móveis estofados. E é com essa herança que eu me lancei no mundo, me lancei na vida. Ingressei com 17 anos na academia militar, fiz carreira militar dos 17 aos 50 anos, mas também tive o desafio de me desenvolver nessa carreira. Eu fui de cadete até o cargo de coronel e cheguei aqui no estado de São Paulo a comandante-geral da Polícia Militar de São Paulo, que é uma das maiores forças policiais da América do Sul, com cerca de 100 mil integrantes, e cuidando aqui da segurança de 45 milhões de pessoas. Então, só por isso já foi um grande desafio. Para que vocês tenham uma proporção de grandeza, em termos de entidade político-administrativa, o Brasil aí com seus 212, 214 milhões de habitantes, é a maior unidade populacional aqui da América do Sul. Depois nós temos o estado de São Paulo com 45 milhões, depois a Colômbia com 44 milhões e a Argentina com cerca de 43. Então, cuidar da segurança do estado de São Paulo é cuidar da segunda maior entidade político-administrativa da América do Sul, que só perde para o Brasil. Se falarmos de PIB, São Paulo tem hoje, o Brasil tem o maior PIB da América do Sul, São Paulo, o estado, tem o segundo maior PIB, o terceiro maior PIB é da Argentina. E o estado de São Paulo tem 3,5 vezes o PIB da Argentina. Então é nessa complexidade que eu desenvolvi a minha carreira pública. Ao longo da carreira pública, eu tive a oportunidade e o desafio de me desenvolver em vários cursos de nível superior. Então eu tenho bacharelado em Direito, em Administração, bacharelado em Segurança Pública, também tenho mestrado e doutorado em Segurança Pública, mas eu tenho pós-graduação em Administração de Projetos, tenho MBA de Gestão Bancária, tenho 18 cursos de especialização em Gestão de Riscos, Gestão Corporativa, Gestão de TI, tenho 12 certificações internacionais em várias disciplinas de gestão, inclusive de arquitetura corporativa. Eu posso me dizer uma pessoa habilitada a desenhar uma organização do alfinete ao foguete,
consigo desenhar a camada de produtos e serviços, a camada de processos organizacionais, a camada de sistemas informatizados, bases de dados e infraestrutura tecnológica. Trabalhei em várias áreas na carreira pública, desde área operacional, finanças, logística, TI e direito. Eu fui professor de direito por 13 anos e sou professor de gestão corporativa já há 20 anos. Então, gestão estratégica, administração, gestão de riscos, gestão de projetos, e eu acabei juntando aí um volume muito grande de disciplinas de gestão. Em 2013, eu encerrei a carreira pública e eu fui ser diretor de um consórcio de 4 grandes empresas de TI aqui no país, empresas que tinham ali a responsabilidade de entregar 96 projetos de tecnologia de segurança para operações de defesa e segurança na Copa do Mundo. Cuidei disso de 2013 a 2015. Em 2015, eu fui convidado para trabalhar no Comitê Olímpico Rio 2016, contribuir com a segurança dos Jogos Olímpicos entre 2015 e 2016. Ajudei a desenvolver um modelo de operação de segurança que o Comitê Olímpico Internacional adotou como padrão para as Olimpíadas seguintes. Então, foi um bom desafio. Tivemos ali as mais altas taxas de segurança em Jogos Olímpicos da história. Então, foi uma experiência muito bacana. Em 2016, eu fui convidado para trabalhar numa instituição financeira em São Paulo, uma cooperativa de crédito com 45 mil associados. E em 2018, eu fui convidado para assumir como diretor-presidente de uma federação estadual de cooperativas de crédito. Então, são instituições financeiras, tem hoje 315 mil associados, pessoas jurídicas e pessoas físicas, e administramos hoje uma carteira de perto de 5 bilhões de reais em ativos financeiros administrados. Mas a organização pela qual respondo, como diretor-presidente, cuida de outras 50 organizações. Então, é uma lógica um pouquinho parecida com a operação de uma holding. Pertencemos ao sistema Sicoob, que é o maior sistema de cooperativas de crédito do Brasil, hoje com 5 milhões e 100 mil cooperados, cerca de 140 bilhões de reais em ativos financeiros administrados. Temos um banco, que é o Banco Sicoob, temos 5 empresas controladas, que são empresas de corretagem de títulos e valores mobiliários, o Bancob DTVM, seguradora, empresa ou instituto de previdência, processadora de cartões de crédito, empresa de consórcio. Então, é todo um conglomerado financeiro que hoje, aí, em termos de volumes financeiros, seria o 9º maior conglomerado do país. Então, é um pouquinho da trajetória, de uma maneira muito rápida, muito simples. Eu me declaro aí um especialista em transformação organizacional, gosto de trabalhar com isso. Então, eu gosto de lidar com transformação de estratégias corporativas, estruturas, cadeia de valor, processos, ativos organizacionais, portfólio de produtos e serviços, relações com o mercado, cultura organizacional. Então, é com esses temas que eu gosto muito de lidar, e é por isso que eu me declaro um profissional especializado em transformação das organizações. Eu posso dizer que, durante toda a minha trajetória, nenhuma organização ficou do mesmo jeito que ela era antes, depois de eu ter estado nessa organização. Eu sou orientado à transformação, à inovação e à mudança. Legal. Como é que, assim, a sua carreira é muito interessante, né, e tem muitos pontos dela, que nem daria tempo aqui no nosso bate-papo de citar todos os pontos. Mas você citou o seu background lá no início, né, Roberval, e aí você mencionou o início de uma trajetória que foram anos e anos de dedicação e uma complexidade enorme, que eu acho que isso também contribui para você ter essa paixão até por uma transformação. E aí a minha pergunta para você em que momento da sua vida você identificou que era o que você realmente, né, gostaria de fazer? E
por que que você assumiu essa responsabilidade para si, né, como você tinha comentado um pouco das responsabilidades que a gente tem ao longo da vida, de fazer diferente, né, do seu histórico e ir para essa área de segurança que foge completamente do escopo que tem na sua família, né. E aí você veio também agora para uma carreira crescente em liderança e, obviamente, eu imagino que a complexidade de lidar com a segurança num estado como o de São Paulo, como você mencionou, te dá, habilidades aí, que nenhum curso superior ensina, né. Eu imagino que a prática deve ser muito difícil e você deve sofrer, aí uma pressão psicológica em relação a vidas, a pessoas, enfim, a tudo que é inerente a esse trabalho, que também provoca aí uma chama dentro dessa tua paixão por transformação. Você faz esse link, você hoje consegue ver com essa clareza o quando que foi o estalo inicial e hoje, né, se isso tudo está conectado ou não? Foi fugindo de alguma coisa que você encontrou a outra ou foi justamente se encontrando ao longo, unindo as pecinhas para chegar no momento onde você está hoje? Bacana a pergunta, porque ela nos faz, conectar com um ponto muito bacana, é é a harmonia do ser humano, a harmonia com o fluir da vida. Então, muitas vezes, o ser humano ele faz planos, ele tenta definir direções para a própria vida, e o que se prega, eu gosto muito aí de estudos de espiritualidade, então budismo e outros temas, e você precisa estar em harmonia com a vida. E muitas vezes estar em harmonia com a vida é deixar que a vida sinalize aonde você se coloca melhor ou aonde você flui melhor como pessoa. Isso é importante. Então, sim, eu já tinha uma carreira operacional no início aí da minha vida na segurança pública. Cursei a faculdade de Direito e, em seguida, eu já cursei a faculdade de Administração. E ali, cursando a faculdade de Administração, na Universidade Mackenzie, uma das melhores escolas de administração do país, eu falei: "Poxa, isso aqui pode me ajudar a contribuir de maneira relevante para a minha organização". Uma organização tradicionalista, militar, baseada aí em comando e controle, em conceitos de hierarquia organizacional, e como é que eu faria para levar essa organização para um modelo de organização gerencial, organização baseada em indicadores, em desempenho e resultado. E ali no início da carreira, tendo contato aí com conceitos avançados de administração, eu falei: "Poxa, é aqui que eu acredito que eu possa contribuir com a minha instituição". E, na época, coincidentemente, se falava muito, na transformação do serviço público. Nós tínhamos, na década de 80, né, um livro, que foi lançado chamado Reengenharia das Organizações. Então era a era da reengenharia organizacional. O Ricardo Semler, na época, tinha publicado um livro, Virando a Própria Mesa, que falava de transformação das organizações. Quando eu li o livro Reengenharia Organizacional, que era um best-seller mundial, Virando a Própria Mesa, eu pensei: como é que eu faço para trazer isso para o setor público? Que é muito apegado a leis, a normas, a regras escritas, e levar tudo isso para um modelo orientado a resultado. E ali começou o desafio. Coincidentemente, nós estávamos, na época do Plano Real, 1994, então eu cursei a faculdade de administração, terminei em 92, 94 vem o Plano Real, transforma a economia do país, vem a presidência do Fernando Henrique, e ele lança o Ministério da Administração e Reforma do Estado, onde se propunha a transformação da estrutura do poder público, do Estado, das organizações públicas. E ele falava ali muito em adotar modelos gerenciais na administração pública, sair do modelo de administração burocrática para o modelo de administração gerencial orientada a resultado. E aí se criou um ministério para a reforma do Estado, e eu acabei acervando muito daquele material. Nós tínhamos, na época, 4 países que se alinharam no conceito de terceira via. Então, tínhamos ali o Gerhard Schreiber na Alemanha, o Tony Blair na Inglaterra, o Bill Clinton nos Estados Unidos e o Fernando Henrique no Brasil, falando de transformar o Estado e criar aí máquina pública orientada a resultados. Então, ali eu comecei a conectar com tudo isso.
a minha dissertação de mestrado foi nessa direção. E dali por diante eu fiquei muito envolvido com temas de transformação do setor público. E anos depois eu fui convidado para trabalhar na área de TI e ali, disciplinas como gestão de projetos, gestão de riscos, governança de TI, governança corporativa, acabaram me convidando aí para um desenvolvimento acentuado. Já estamos falando aí da virada do milênio, anos 2000 até 2010, eu fiquei muito envolvido com esses sistemas de governança corporativa, riscos, projetos, gestão de TI, e ali eu acabei tendo um desenvolvimento muito forte nas disciplinas de gestão. Então, dá para contar para você, em poucas palavras, essa trajetória. Vira-se a primeira década do milênio, você tem aqueles conceitos que tinham do mundo VUCA, agora se fala do mundo BANI, e organizações líquidas, organizações fluídas, e tudo isso acabou me convidando para chegar no estágio em que eu me encontro hoje. Legal, é um conjunto de coincidências, felizes coincidências aí de transformações, mas aí, assim, para a gente deixar de mensagem aqui, muita gente também enfrentou, né, passou por esses movimentos e não teve a mesma postura frente a esses movimentos, ou seja, não abraçou eles, como você abraçou, para então gerar o desenvolvimento do Roberval, da sua carreira e, consequentemente, você está onde você está hoje. Você acha que isso é algo que deva vir, assim, de um líder que almeja chegar à presidência de uma empresa, a ser CEO, enfim, diretor executivo, de uma corporação, essa fuga, essa não fuga, né, das mudanças e das transformações. E justamente você passou por tudo isso, muita gente passou, mas você abraçou elas com vontade e se especializou e, obviamente, utilizou isso por onde você passou. Então, o que que você deixaria de mensagem aí para todo mundo que está buscando, então, almeja um cargo de liderança, desse nível que você tem, abraçando as oportunidades? É bacana essa reflexão, e isso tem um pouquinho a ver com um conceito que vigiu até pouco tempo atrás, né, de gerações dentro das organizações. Então, falava-se muito nos baby boomers, quem nasceu até 1966, depois na geração X, que vai de 66 a 84, a geração Y, que vai de 85 até 98, 99, depois a geração Z, ou Millennials, que vai de 99 até hoje. Mas tem uma geração que surgiu mais recentemente, fala-se dela com mais consistência nos últimos 3 anos, 2 anos, que é a geração Flux, Flux, que, independente da idade, é a geração que é aberta à inovação, à mudança, à tecnologia, e eu me enquadro nessa geração. Então, não tem a ver com idade, tem a ver com a sua disposição mental para o novo. Todos os testes psicológicos que eu fiz e faço, eu sempre sou enquadrado na cultura organizacional da inovação. Então, um pouquinho da predisposição pessoal e da abertura para o novo. E quebrar um pouquinho essa crença que você ter apreciação pelo novo tem a ver com idade. Existe um conceito de velho e novo que se diz hoje, que ele não tem a ver com idade, tem a ver com os apegos que a pessoa tem. Então, se eu sou apegado aí à tradição, se eu sou apegado a culturas que são pouco permeáveis à mudança, eu posso ter 20 anos, eu serei velho. Mas se eu sou permeável à mudança, e eu acredito, né, na importância da evolução, que foi a abertura da nossa conversa hoje, eu teria abertura também para a inovação. No budismo, tem uma frase do próprio Buda que diz assim, que toda causa do sofrimento humano ela vem de 2 fatores: o desejo pelo que eu não tenho e o apego pelo que eu tenho. Quando a gente deseja algo que a gente não tem, muitas vezes é uma competência, muitas vezes é um recurso material, financeiro, isso me gera um estágio de sofrimento que pode me fazer
ou me lançar numa busca a ter aquilo. E do outro lado, eu apego pelo que eu tenho. Então, eu vi muito nas organizações apego a estruturas, apego a modelos de negócio, apego a posicionamentos de mercado. Isso faz com que você tenha a chamada taxa de mortalidade das organizações. Então, quando você tem esse desapego, você entra em compasso, em alinhamento com o fluir da vida que eu falei agora há pouco. E aí você vai acolher o que vier. Então, você vê hoje pessoas de 80, 90 anos operando smartphone, operando em redes sociais, sendo influencers com muita proficiência. São pessoas que se desapegaram daquele padrão, né, da vovozinha fazendo tricô no pé da lareira. Né? E hoje você tem a vovozinha, com o perdão da palavra, porque são pessoas que fazem com muita competência e brilhantismo, são influencers em redes sociais, até para os jovens. Isso é muito bacana. E é disso que nós estamos falando. Então, nas organizações, primeiro, é o conceito de visão multidisciplinar. Eu dei aula em muitas universidades e eu dizia o seguinte: olha, você quer ter empregabilidade, e empregabilidade é diferente de ter emprego. Eu posso ter um emprego, mas não ter empregabilidade. O que quer dizer isso? Empregabilidade é aquela competência que você tem, conhecimentos, habilidades e atitudes, modelo de gestão por competência, chá, aonde a organização pode lhe empregar em múltiplas posições. E eu te falei agora há pouco, eu trabalhei em área operacional, trabalhei em finanças, trabalhei em TI, trabalhei em logística. Então, quando a pessoa aspira a ser um CEO, ele vai precisar ter esse conhecimento generalista, multidisciplinar, mas para isso precisa ter muita abertura para o aprendizado. E se tem uma coisa que eu amo de fato, e o que eu gosto muito de fazer é aprender. Eu tenho verdadeira paixão por aprender. Então você nunca pare de aprender. Aquele conceito que veio lá na década de 90 de aprendizagem contínua, ele é uma realidade. O ser humano ele só deixará de aprender no último suspiro da vida, para quem acredita que a vida termina aqui. No meu caso, como eu acredito na eternidade, o aprendizado é eterno. Roberval, eu entrevisto tanta gente, falo com tanta gente, mas é uma honra imensa conversar com alguém com a sua sabedoria, a sua visão holística de fato, né, sem modismos, é uma visão realmente holística. Eh, então, muito obrigada por tudo que você compartilhou conosco. Eu sei que o espaço foi muito curto, é um prazer conversar com pessoas como você, uma mente realmente brilhante. É um prazer conhecer mais da sua história também, porque eu estava ouvindo um livro, eu ouço livros, né, no Blinklist, eu estava ouvindo um livro e dizia assim, a gente se apega achando que os líderes vêm de uma estrutura similar, então é místico, né? Assim, todo líder vem. A gente conhece os backgrounds das pessoas e a gente vê que isso cai por terra. E nesse livro eles estavam justamente comparando alguns presidentes dos Estados Unidos e mostrando um era rico, né? O próprio Lincoln era fazendeiro e aí a gente cai por terra, né? Como está inerente à pessoa e a pessoa não está, na verdade, inerente à pessoa e a pessoa pode ir até onde ela não se limitar a ir, né? Ela pode ir para onde ela quiser. É uma verdadeira aula, um prazer enorme te conhecer, conhecer mais essa trajetória e poder compartilhar com as pessoas também um pouco mais a respeito do Roberval França. Muito obrigada, Roberval, pelo seu tempo e pelo seu compartilhamento aqui de histórias e de trajetória ímpar. Parabéns. Muito obrigado, Luciane. Eu é que agradeço aí a honra, a oportunidade. Eu aprendi que quando você diz algo a alguém, na verdade você está dizendo para si mesmo, ou reafirmando para si mesmo. E a gente mais aprende do que ensina nesse mundo e nessa existência. Uma vez eu fui assistir uma palestra com 6.000 pessoas aqui no WTC, em São Paulo, e veja você, era uma palestra que custava R$ 20.000 por pessoa que queria assistir. Na verdade, não era uma palestra, era um evento de 3 dias. E eu fui convidado para assistir o evento, e o primeiro palestrante foi um grande CEO de um grande grupo educacional do Brasil, a maior rede de
universidades do Brasil. Ele era natural do Piauí e começa a vida dele como engraxate. É o dono da maior rede de universidades do país. E aí eu digo para os meus filhos que o ser humano ele pode ser, ter ou fazer o que ele quiser. Tudo depende o quanto ele deseja algo e o quanto ele se dedica àquilo. Obrigado. Gratidão.